Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alguns dias atrás eu fiz um vídeo onde eu estava a ensinar a fazer o salat. Porém, nesse vídeo eu simplesmente ensinava o ato do salat, ou seja, como fazer as posições, o que dizer em todas as posições e isso. Hoje, inshallah, vamos falar de algumas condições para o nosso salat, ou seja, condições que fazem com que nós estejamos aptos para fazer o salat. E se nós não tivermos uma dessas condições, o nosso salat será inválido, ou seja, o nosso salat não vai valer. Uma das condições é a seguinte: da hora do salat, ou seja, você não pode, por exemplo, rezar o fajr antes da hora do fajr chegar. Allah subhanahu wa ta'ala diz: por certo, a oração para os crentes é prescrição com tempos marcados. Isso no Surah An-Nisa, no versículo 103. A segunda condição é cobrir o corpo. De acordo com como eu havia dito naquele vídeo também, para os homens é cobrir o umbigo até o joelho. Ou seja, do umbigo até o joelho deve estar coberto. Porém, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nos aconselhou a usar também uma coisa que cubra os nossos ombros. Ou seja, não precisa ficar só com calça, use camisa, isso é bom. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nos aconselhou a usar algo que tampe os nossos ombros. Pode usar uma camisa normal e uma calça, dá para fazer salat, desde que a calça tape do joelho até o umbigo. No caso das mulheres, o vestuário que ela deve observar é o seguinte: uma roupa que tape todo o corpo, excepto o rosto e a palma das mãos. Com isso pode fazer o salat. A terceira condição é a purificação, ou seja, limpeza da roupa quanto do corpo e depois o wudu. Você não pode fazer o salat com a roupa totalmente imunda, claro, a não ser que não haja como, né? Existem certas condições em que nós somos permitidos de fazer o salat em qualquer situação, em qualquer momento. Porém, esta condição aqui é para quem está numa posição em que pode usar uma roupa limpa e mesmo assim usa uma suja, sendo que poderia usar a limpa. O nosso salat não será aceito. Abu Huraira radiallahu anhu relatou que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse: Allah não aceita a oração de um de vós se invalidou o wudu. Ou seja, se você invalida o wudu, Allah subhanahu wa ta'ala não aceita o nosso salat até que nós façamos de novo. E se você não sabe o que é que invalida o wudu, vou deixar na descrição um vídeo onde estou a falar sobre coisas que invalidam o wudu. Abdullah ibn Abbas relatou que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam passou do lado de dois túmulos e disse: eles não estão sofrendo por grande falta, ou seja, não estão a sofrer por um grande pecado. Um deles andava com a fofoca, um deles fazia fofoca, e o outro não se limpava bem depois de urinar. Ou seja, não se tratava bem depois de urinar, muslim. Assim nós podemos ver que a fofoca e não se tratar bem depois de urinar são coisas pequenas, entre aspas, porém que fazem nós sermos castigados. Porém, neste caso, nós queremos apenas falar sobre a urina, porque a urina é que diz respeito ao nosso tópico, que é a limpeza. Nós não podemos usar uma roupa que tenha pingado nela urina, nem que seja uma gota. Ou seja, se você usou a roupa, depois pingou uma gota de urina, já não é permitido você fazer o salat com essa roupa até que você lave primeiro, esteja limpa, depois é que pode fazer o salat. Se você fizer o salat com essa roupa que tem urina, o seu salat não é válido. Asma ibn Abu Bakr relatou que veio uma mulher para o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e perguntou:
se uma de nós sujar a roupa de menstruação, o que fazemos? Ele disse: lavai e depois faça o salat com ela. Ou seja, se a roupa estiver suja de menstruação também, você não pode fazer o salat antes de lavar. Deve primeiro lavar a roupa e depois pode fazer o salat. Ou seja, você não precisa deitar a roupa depois de sujar com urina, sujar com... Tá. É só lavar a roupa e continuar a fazer salat. Bom, apesar de termos cuidado com a urina e com a menstruação, uma particularidade é a seguinte: se a roupa estiver suja com sêmen, nós podemos fazer o salat. Para isso eu me baseio no seguinte hadith. Do momento não está no meu roteiro, mas inshallah vou deixar no comentário. Se eu não deixar, inshallah me peçam nos comentários. Vou deixar no comentário ou na descrição. Se não deixar, me peçam, eu vou deixar lá também. É um hadith em que a nossa mãe Aisha radiallahu anha relatou que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam rezava com uma roupa que ela havia raspado, simplesmente raspado, ou seja, que tinha sêmen e seco, que ela raspava. E o profeta sallallahu alaihi wasallam usava essa roupa. Então, com isso nós podemos nos basear e dizer que a roupa com o sêmen, ou seja, roupa suja de sêmen, nós podemos usar durante o salat. Peço que, se houver alguém que saiba, ou seja, que alguém sábio e veja que isto é errado, coloque nos comentários. Eu faço um vídeo refutando esta parte. Inshallah eu vou fazer um vídeo também me refutando a mim mesmo, porque não sou sábio, simplesmente estou a partilhar aquilo que estou a aprender, o pouco que estou a aprender. A quarta coisa é se direcionar a Qibla, ou seja, se direcionar a Kaaba. Allah subhanahu wa ta'ala disse no Alcorão: volta pois a face rumo à mesquita sagrada, e onde quer que estejais, voltai as faces para o seu rumo. Isso está no Suratul Baqarah, no Ayat 144. A quinta condição que vamos abordar aqui é a intenção. Ou seja, você não pode fazer salat sem intenção. Se você fizer o salat sem intenção, o seu salat não é aceito. E para isso nós temos prova, o hadith do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, em que diz que as nossas ações serão pagas de acordo com as nossas intenções. Então, se nós não tivermos a intenção do salat e fizermos o salat sem intenção, o nosso salat será inválido. A sexta condição é a condição de ser muçulmano. Ou seja, um não muçulmano, quando faz salat, a sua oração não é aceita por Allah. Aliás, não é só a oração, qualquer outra prática feita por um não muçulmano não é aceita, ou seja, é inválida perante Allah. Para a ação de um ser humano ser aceita, é necessário que ele seja muçulmano. A sétima condição é a razão, ou seja, o raciocínio. Não é obrigatório, primeiro, não é obrigatório para alguém que não tenha raciocínio fazer o salat. Nós vamos nos basear no seguinte hadith. Aisha radiallahu anha relatou que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse: levantamos as penas, ou seja, a caneta, já que nos tempos usava-se penas para escrever, a caneta, para 3 tipos de pessoas: o demente até que se recupere, o dormente até despertar e a criança até alcançar a puberdade. Ou seja, uma criança não é necessário fazer o salat. Pode fazer o salat, porém, se não fizer também não tem problema. Uma criança, quando eu digo uma criança, eu me refiro a uma criança que não tem consciência ainda. É que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nos aconselhou
ordenaram nossos filhos para fazer salat quando eles atingirem 7 anos. E quando eles atingirem 10, para que nós sancionemos elas se elas se recusarem a fazer o salat. Então, quando ela tem menos de 7 para lá, não é necessário fazer o salat. Se ela fizer, isso é bom, claro. Pode fazer, sei lá. Porém, não é obrigatório que ela faça o salat. E a pessoa quando está a dormir, ou seja, se algum salat passa no horário, no momento que ela está a dormir, não você ouvir o adhan e depois ir dormir, dizer que eu estou isento ao castigo, não. Você foi dormir numa hora normal, depois, durante o momento que você esteja a dormir, o adhan é feito. Durante aquele momento você não está a apanhar pecado porque você está a dormir, você não tem a razão, ou seja, não está consciente. E também o demente, ou seja, o maluco, ele não é obrigado a fazer o salat. Esse foi o vídeo de hoje. Rogo Allah subhanahu wa ta'ala que faça com que tenhamos proveito deste vídeo e nos recompense pelo nosso tempo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان